Bom dia, pessoas lindas. Então, povo lindo do meu coração, na live de hoje vou falar sobre algumas características, né, que são assim essenciais para quem está trilhando o caminho da magia, né, para quem realmente quer se tornar um magista, né, ou é um magista e está no caminho. Então, vamos chegar nisso, as características principais. Mas, começando, antes de tudo, falar um pouco sobre uma pequena diferenciação entre o magista e o usuário de magia. Né? Eu sempre gosto de falar dessa diferença, porque nem todo mundo que usa magia é necessariamente magista, ou está no caminho da magia. Porque, no final das contas, quase todo mundo é usuário de magia, em menor ou maior grau. Mesmo se você está lá na igreja rezando, você está o quê? Usando magia. Né? Em qualquer religião, você está usando algum tipo de magia. Você está usando, sei lá, a lei da atração, você está usando magia. Né? Quase todo mundo usa magia. Né? No dia a dia, ou quando aperta, né? Usuário de magia, todo mundo é. Né? Tá usando magia para resolver algum tipo de problema que tem na vida. Isso é o comum, normal, natural, tranquilo. Usuário de magia, todo mundo é, em menor ou maior grau. Agora, no caminho do ocultismo, da magia e tudo mais, aí é outro rolê. Tudo bem que muita gente começa procurando a magia para resolver problema. Né? Isso é o comum, natural. Muita gente começa para resolver algum tipo de problema na vida. Normal, gente. Todo mundo usa magia em menor ou maior grau para resolver problemas. Comum. Agora, quando a pessoa vai trilhar o caminho para se tornar um magista, obter todo o conhecimento, né, compreender como que funciona, aí é outro rolê. Aí você vai realmente trilhar o caminho do autoconhecimento, do autocontrole, do autodesenvolvimento. Aí, dentro desse caminho, tem algumas características, né, básicas que todo mundo deve cultivar, né, independente do sistema que você estiver utilizando, independente do tipo de caminho que você está ou do seu caminho, cada um pode ser completamente diferente. Mas algumas coisas são muito básicas, como, por exemplo, saber pesquisar. Isso daí é uma parte, assim, super básica. Eu mesmo que saber para resolver problema. Gente, é natural, normal. E é importante também, né, que a pessoa encontre a magia para resolver problema, porque assim ela vai se interessar, né? Igual a Anne aí, que agora vem para o autoconhecimento. Um bom magista sabe o que fazer, busca cada vez mais conhecimento e não se priva a apenas uma coisa. Bons magistas não desconfiam da magia, pois tem fé em si mesmo. Bueno. Então, primeiríssima coisa é saber pesquisar. Né? Você percebe a diferença, principalmente nos grupos, entre o usuário de magia que só está ali para resolver o problema e a pessoa que está buscando realmente trilhar o caminho. É que as pessoas que são usuários de magia simplesmente não sabem pesquisar. É uma coisa muito louca. Né? Ela fica, tipo assim, indo lá, fazendo pergunta o tempo todo e não consegue, né, entender que ela simplesmente pode ir lá e pesquisar. Né? Usar a lupa, né, usar o Google, né, sair realmente pesquisar para buscar o conhecimento por si próprio. Né? E dentro disso, do saber pesquisar, tem uma parte importantíssima, né, apesar de existirem pessoas que gostam de seguir através de mestres, através de ordens, nós estamos falando de magia do caos. Né? Então, aqui, o autodidatismo é importante. É você saber aprender por si mesmo,
sem que alguém fique te pegando pela mão e te ensinando, sacou? O autodidatismo é extremamente importante. Aprender a aprender mesmo, sozinho, com livros, mano. Tipo assim, muito simples. Você vai ler o negócio, depois lê de novo até entender. E vai assistir vídeo, vai ler texto. Sabe, o autodidatismo é uma das coisas mais assim, essenciais no caminho da magia, né? Principalmente na magia do caos, né? Que eu não tenho esse negócio de ordem, de iniciação, desse negócio não. O negócio é, você tem que saber buscar por si mesmo o conhecimento, ir atrás, vai lá e lê. Inclusive, eu deixo tudo muito mastigado, né, no cautismo. Não é possível que você não vai lá. É só chegar e ler, mano. Simples assim. Né? Então, assim, o autodidatismo é uma das características principais, né, de quem está trilhando o caminho da magia. Estudante ser sacaneado, cara, é porque você, tipo assim, você tá aberto a um punhado de coisas, né? O iniciante, ele tá aberto a acreditar em um punhado de bobeira. Muito simples, né? Mas por que que ele acredita nesse tanto de bobeira? Porque ele não senta a bunda na cadeira e lê um livro, mano. Tipo assim, fica só perguntando coisa em grupo de magia, vai ter resposta de tudo enquanto é tipo. Tudo enquanto é tipo. Agora senta e lê 5, 10 livros de ocultismo. Aí é outra história. Né? Então, assim, você não vai ser sacaneado se você buscar diretamente na fonte. Então, assim, se você é um estudante preguiçoso, que quer a resposta mastigada e fica perguntando em grupo de magia, é possível que você seja sacaneado mesmo, comum. Mas por quê? Porque você não está indo direto na fonte. Vai ler os livros, pô. Simples. Ah, mas eu tenho uma dúvida X, dúvida Y, etc. E tal. Deixa acontecer. A sua mente vai se preparando conforme você vai adquirindo conhecimento. Tem gente também é muito afoito, né? Que é a resposta de tudo. Aí sai perguntando um tanto de coisa e vai ter resposta de tudo enquanto é tipo, mano. Respostas, a maioria não são boas, mas tem respostas boas e tem respostas ruins. Tem gente que vai te sacanear e tem gente que vai te levar a seguir o caminho. A coisa mais simples para você não ser sacaneado é vai direto na fonte. Lê os livros. Né? Vai realmente ler os livros. Vai colocar a sua prática em prática mesmo. Né? Vai meditar, vai fazer os seus rituais sozinho. Aí pronto. Você não precisa de ninguém para te dar a mão para atravessar a rua, não. É só você fazer sozinho. Aí ninguém te sacaneia. De buenas. Vejo muitas pessoas pegando coisas absurdas, sendo que tá tudo. Exatamente, gente. Então, assim, autodidatismo e pesquisa, saber pesquisar, saber procurar, saber assim, ler mesmo, saber interpretar texto, que essa é uma outra coisa básica que quem está começando não percebe que, por exemplo, não sabe interpretar um texto. Isso é muito comum, muito natural. Né? Tipo, tudo bem que a gente aprende isso lá no ensino médio e tudo mais, mas saber interpretar texto, gente, é essencial. É essencial. Né? Se você está com dificuldade de interpretar um texto, volte duas casas, né? E vai ver os vídeos no YouTube sobre interpretação de texto. Né? Porque é essencial, gente. A pessoa que está no caminho da magia, ela quer o quê, no final das contas? Não é que ela quer, né? Ela vai fazer o quê, no final das contas? Ela vai conseguir interpretar a realidade. A realidade mesmo, em si, no geral. Para isso, no mínimo, no comecinho ali, pelo menos você tem que saber interpretar texto. Sabe? Interpretação de texto mesmo. Igual de aulinha de segundo grau, né, que a gente estuda lá. Entender um texto, entender o que aquele texto quer dizer. Isso é uma das maiores dificuldades de iniciantes, inclusive. Tem gente que sabe ler, mas não sabe interpretar um texto. Então, cara, tá com dificuldade de interpretar? Volte duas casas e vai ler sobre interpretação de texto até você conseguir, porque é essencial, gente. Interpretação de texto, pesquisa, autodidatismo, tudo isso é muito essencial, muito básico mesmo.
Eu nem entendo que uma pessoa pode não gostar de pesquisar, diferente de não saber. Isso pode aprender. Não, não é nem não gostar, pode ser não saber, mas é muito preguiça mesmo, preguiça mental. Isso é uma coisa que, se você está trilhando no caminho da magia, você tem que deixar de lado, que é a preguiça mental, né? Essa, tipo assim, nossa, mano, será que eu tenho que ler o Cabalho inteiro? Eu tenho que ler esse livro inteiro, então, para fazer magia, mano? Você não tem que fazer nada disso, a não ser que você realmente vai trilhar o caminho. Aí você vai. Se você tá querendo magia só para resolver problemas, você não precisa ler nada, mano. Não precisa ler nada. Só você pegar um ritualzinho pronto, só ir lá no site, clicar em meditar com servo e pronto. Para quem está querendo magia para resolver problemas, você não precisa saber ler, não precisa saber pesquisar, não precisa de porra nenhuma. Tá tudo mastigado já. Tá tudo a um clique. Agora, você vai trilhar o caminho, vai entender como que funciona, cara. Aí você vai ter que dar o rolê, velho. Saber ler, saber pesquisar, né? E principalmente se condicionar a isso, a gostar de ler, a gostar de pesquisar. Porque o começo pode ser muito chato, mano. Afinal, a gente está tão condicionado a ser facilmente distraído, né? Tão condicionado a ter resposta rápida e tudo mais. Quando a gente, né, o negócio de parar para ler acaba se tornando difícil. Então, assim, o magista, ele vai ter que começar a ler de novo. Né? Você pode até aprender muita magia só assistindo o vídeo, por exemplo. Pode. Mas, cara, ler é essencial. Porque é uma linguagem, né? Você tem que ter um domínio da linguagem, da nossa linguagem. Isso é essencial na magia. E quando você tem domínio da linguagem, você tem domínio melhor sobre a sua racionalidade, os seus pensamentos. Né? Então, assim, ler e pesquisar, ótimo exercício. E fazer por si mesmo, em vez de esperar a resposta pronta da galera. Sou extremamente cético, não acredito em ninguém, só em si mesmo. Muito bem, cara. Isso daí também é uma boa coisa, gente. Quando a gente entra, né, no ocultismo, a gente deixa nosso sistema de crença, né, nosso mecanismo de crença muito aberto mesmo. Então é muito comum que a gente saia acreditando em qualquer coisa, mano. Qualquer coisa que a galera fala, você sai acreditando. Isso é comum também, porque a gente quer, né, acreditar. Né? A gente quer acreditar na magia. Então a gente quer acreditar nas outras pessoas, quer acreditar no que todo mundo fala. Isso daí é uma das partes que a gente tem que tomar um cuidado, que é com o nosso mecanismo de crença. Porque o nosso mecanismo de crença é uma das coisas mais poderosas que a gente tem. E se a gente deixar o nosso mecanismo de crença descontrolado, aí certamente outras pessoas vão controlar o nosso mecanismo de crença, é a gente. Isso é muito foda. Então, uma das coisas básicas, assim, né, de uma característica básica do magista é ser cético. Olha que doido. Mas né, não estou falando ser cético quanto à magia funcionar ou quanto ao seu ritual. Ser cético não é na parte de duvidar, sacou? Ser cético na parte de, em vez de você simplesmente acreditar em qualquer coisa, você busca, né, e coloca em prática aquilo para ver se dá certo. Né? Ou seja, você vai atrás da prática pura, em vez de apenas acreditar. Sacou? Não quer dizer que você não deva acreditar no que você faz. Óbvio que você tem que acreditar no que você faz, né, mano? Você tem que utilizar o seu mecanismo de crença ao seu favor. Então, você vai fazer um ritual, você precisa acreditar que aquele ritual está certo. Agora, falando de você ser cético, não acredite em qualquer coisa que você ouve por aí, que falam por aí. Porque, assim, cortina de fumaça mística dentro do ocultismo é o que mais tem. 90% de toda a informação na área da magia é pura cortina de fumaça, puro misticismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de acreditar, de não acreditar em qualquer coisa. Observar sempre a lógica, a racionalidade, ver se faz sentido e colocar em prática. Né? E ver se aquilo faz sentido prático mesmo, porque senão
Senão você fica escravo de crenças dos outros, mano. E isso que é foda. Imagina, você não ter controle da própria crença e ficar acreditando em qualquer coisa por aí, principalmente que é cheio de guardião de portal, né? Uma galera que tá tentando barrar as outras pessoas de passarem. Aí, tipo assim, você acredita numa crença limitante, fudeu, mano. Fudeu. Então, assim, qual que é o grande truque nessa área de crença? No que acreditar? O truque, né, o atalho, ele é até muito simples, Se aquilo que você está captando ali, aquela mensagem, ela tá te deixando, ela te coloca medo, então sai fora dela, sai fora dela. É uma das coisas, assim, algo que é comum, né, no que a gente conhece como guardião de portal, é utilizar o medo para que você não se desenvolva. Né? Então, se aquilo que você está, aquela informação que você está captando ali, tem a intenção de te colocar medo, então sai fora dela. Isso daí é um truque muito simples, né, para você saber no que você pode acreditar, né, tranquilamente, ou que não pode. Então, assim, se tá te ativando algum tipo de medo, mano, sai fora dela. Agora, se tá te dando coragem, né, tipo assim, não, mano, vai lá, faz e acontece, faz assim, assim, assado, ou então faz de outro jeito, não sei o que, você tá te colocando para fazer, né, tá te dando coragem, cara, aí beleza. Aí tá por aí. Porque a questão do ceticismo, né, ele tá aí, não acredite em qualquer coisa, mas saiba no que você pode acreditar ou não, né, no que é saudável acreditar ou não. Então, obviamente, é mais saudável você acreditar em coisas boas do que em coisas ruins, né? Isso é bem simples e óbvio. Dê o primeiro passo sem pedir a opinião dos outros. E falando, já entrando nessa outra característica essencial, que o magista, ele precisa cultivar uma segurança em si mesmo, obviamente. Isso é muito óbvio, né? Muito óbvio. Mas é essencial que você cultive uma grande segurança em si mesmo. Né? Então, é muito comum que a pessoa comece e tá numa insegurança normal, né? Tipo assim, quer resposta, quer que os outros ajudem, quer que alguém pega pela mão e fala que tá indo certo, quer opinião, quer pedir bênção, né? Observe o tanto de gente que fica perguntando se pode. Eu posso fazer isso? Mano, pode, caralho, óbvio. Vai lá e faz. Pra que as pessoas ficam pedindo permissão para fazer as coisas, mano? Isso é muito coisa de usuário de magia de iniciante, né? Ficar perguntando se pode. Tipo assim, não, cara, óbvio que você pode, vai lá e faz. Simples assim. Né? Então, essa segurança interna que você precisa cultivar, né, de fazer acontecer, é essencial. Por quê? Porque senão você vai ficar escravo dos outros mesmo, escravo da opinião alheia, escravo de pedir bênção para os outros, escravo de, sabe? Você tem que cultivar a segurança interna de você mesmo fazer por si mesmo. Isso daí é essencial. E se você ainda não está suficientemente seguro, trabalhe nisso, trabalhe na sua segurança. Segurança é essencial nesse caminho. E aí, e é ótimo quando a gente trabalha mesmo de verdade a nossa segurança. Porque, no final das contas, a gente vai perder vários medos, cara. E faz parte do caminho a gente perder todos os medos. Então, assim, trabalhar essa segurança é essencial. Eu pesquiso, leio, mas tenho preguiça de fazer. Adianta nada, né? Adianta nada. Então, vamos entrar na outra característica básica de quem está, assim, característica muito básica de magista, é colocar em prática. Tudo bem que, tipo assim, você é uma pessoa que não tem preguiça de ler, né? Vai lá, lê os paranauês, sabe pesquisar e tudo mais, lê tudo, lê tudo, lê tudo, lê tudo. Mas se você não está colocando em prática, mano,
adianta nada. Esse negócio é muito doido também, que a gente vai aprender de verdade é colocando em prática. E eu não estou falando de prática, não é de tipo assim, chegar e fazer um ritual para resolver o Paranauê, não. Estou falando da prática básica mesmo, como, por exemplo, algumas práticas de respiração, de meditação, de controle de reações. Isso tudo a gente aprende um punhado de livro teórico, a gente vê, acha legal, nossa, que bacana e tudo mais, mas no dia a dia continua sendo uma pessoa reativa. Pô, não adianta nada, né, mano? Então, assim, colocar em prática o aprendizado é essencial. Essencial. Eu não lembro quando. Tipo assim, eu não tive nenhuma iniciação clássica na magia, mas eu sempre fui muito autodidata e sempre coloquei as coisas em prática. Antes mesmo de começar a estudar magia, cara. Isso facilitou tudo para mim, facilitou tudo, porque tudo que eu leio, eu já coloco em prática, imediatamente. Se eu não vou colocar em prática aquilo dali, cara, não adianta a leitura para mim. Então, assim, colocar em prática aquilo que a gente aprende é essencial. No dia a dia mesmo, não acordar. Às vezes a coisa que você precisa de colocar em prática, por exemplo, é, sei lá, acordar mais cedo, fazer um exercício físico. Às vezes é essa prática que você precisa, sacou? São várias pequenas práticas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que não devem ser ignoradas, velho. Coloque os paranauês em prática. Leu alguma coisa, mano? Vai lá e coloca em prática. Tem uma parte, por exemplo, quando você pega Libernu, é só um punhado de exercício prático, né? Mas eu lembro que quando eu li sobre servos astrais, né, muito antes de servos astrais se tornarem populares, eu li sobre, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Fazer um. Eu nem lembro para onde ele tá. Foi tipo, sei lá, deve ter uns 15 anos. Mas, tipo assim, coloca o rolê em prática. Coloca tudo aquilo que você leu, velho, coloca em prática. Leu sobre sigilos hoje? Vai lá e faz um, mano. Leu sobre um ritual específico aí? Vai lá e faz o ritual, mesmo que seja mentalmente. Coloquem em prática. Essencial. A leitura abre portais, porque esse rituais de ayahuasca, as letras e cantos fazem isso. Sim, com certeza, Ellen. Sabe qual é a coisa mais importante que a gente aprende com a leitura? Não é nem o conteúdo que está. Né? Quanto mais a gente lê, mais a gente afia a nossa mente de forma lógica e racional. Então, assim, vai ler, cara. Lê, não importa o quê. Né? Preferencialmente livro de ocultismo, né? Ou de filosofia, ou de psicologia. Mas vai ler, cara. Quanto mais informação a gente tem, melhor o nosso cérebro trabalha. Mesmo que a gente não esteja colocando as coisas, tudo que a gente aprende em prática, pelo menos o nosso cérebro está trabalhando em segundo plano, né? Nosso inconsciente trabalha em segundo plano, para que algumas coisas sejam colocadas em prática. Então, a própria leitura é essencial, né? Porque você vai conseguir ser uma pessoa mais lógica e mais racional, conseguir agir de forma mais lógica e mais racional. Então, assim, leiam tudo. Então, abre portais? Com certeza, vários. Claro que aí são vários níveis também de leitura, né? Você pode ler Crítica da Razão Pura do Kant, por exemplo, e você fala, uau, mano, que doideira. É outros rolês. Para ser um magista é necessário trilhar o caminho da espiritualidade em paralelo? Não necessariamente. Não necessariamente. É muito comum que as pessoas busquem o ocultismo, busquem a magia através da espiritualidade, né, do caminho da espiritualidade e tudo mais. É muito comum que as pessoas venham para o ocultismo através do caminho da espiritualidade, do esoterismo, do misticismo, mas não é necessário trilhar essas outras coisas para ser um magista. Né? Magista ele pode ser completamente científico, bem biopsicossocial mesmo, sem precisar de nada de misticismo, de esoterismo, de espiritualidade. Embora a espiritualidade, a questão, né, da espiritualidade, ela não esteja só dentro do misticismo.
né? O caminho do magista é um caminho espiritual, sim. No entanto, não é um caminho necessariamente místico. Essa que é a diferença. Muita gente não vê a diferença, né? Quando fala de espiritualidade, sempre se conecta com misticismo, com esoterismo. Não é bem assim. O caminho espiritual, ele pode ser completamente sem misticismo nenhum. Nenhum mesmo. Então, assim, acaba que é um caminho dentro da espiritualidade, sim. Mas é um caminho dentro da espiritualidade sem misticismo. Porque o misticismo é igual uma cortina de fumaça, mano. Então a gente já entra em outra parte da questão, que não, eu falei sobre ela, né? Que é sobre crenças e tudo mais. Mas observe que misticismo é muito cortina de fumaça. Tem punhado de informações ali que acabam impedindo de você encontrar as informações factuais. Então, se você fica muito viajando no místico, você não consegue encontrar, né, a verdade que está soterrada ali dentro. Então, assim, uma das coisas sai fora do misticismo, do esoterismo, né, limpa um pouco a sua mente disso e vai para o lado da lógica e da prática. Um exemplo simples. Utilitarismo. Só você pegar o utilitarismo nisso. Você pega qualquer tipo de informação que pareça mística e observe qual que é a utilidade dela. Então, assim, nossa, cara, porque você tem que fazer tal ritual X em lua X. Beleza. Qual que é a utilidade disso para você? Aquilo é útil? Aquela informação é útil de verdade? Se não é, joga fora. O utilitarismo é uma das características bem marcantes de magistas, principalmente na magia do caos, né? Que aceita aquilo que é útil, mano. Se não for útil, cara, pra quê? Pra quê, mano? Ser cético significa testar diferentes sistemas de magia ao mesmo tempo. Estou meio que fazendo isso. Isso também. O principal é a prática, né? Você colocar em prática, você testar o sistema, testar as verdades que você vê por aí, testar, colocar isso à prova, né? Em vez de apenas acreditar simplesmente e sem filtro, né? Sem muita racionalidade, não. Você pega aquilo dali, olha, tem um sistema massa aqui, ó, do Tantra, ou tem um sistema massa aqui do, sei lá, luciferianismo. Vou testar esse Paranauê, vou colocar esse Paranauê à prova, vamos ver se esse negócio, né, o que ele me é útil. Né? Porque senão é só crença pela crença, né? Crença pela crença não adianta muita coisa, não. A única coisa que te limita é a própria imaginação. Leia muito, filtre, pegue o que te serve e aplique. Exatamente, Vênus. Ser cético é desconfiar de todos, menos de você. Não, desconfia até de si mesmo, tá, gente? Cético busca informações, pesquisa e pratica. Se der certo, acredite, se não, boa. Tem uma parte importante nessa questão que é ser cético até consigo mesmo. Isso é muito da primeira fase, né, da fase de iniciante mesmo. Por quê? Nós chegamos no ocultismo cheio de crenças, lotado de crenças, punhado de crença, que foi crenças que a gente foi condicionado, né, ao longo da vida. Então, assim, a gente chega cheio de crença. Então, assim, é essencial também desconstruir as nossas crenças, desconstruir um tanto de crença. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes você tem que ser cético até consigo mesmo, que é justamente para desconstruir todas as suas crenças. Porque imagina só, cara, a gente vai estudar magia para controlar o nosso próprio universo, mas a gente fica limitado a crenças às quais a gente foi condicionado ao longo da vida. Aí fudeu, né, mano? Ou seja, desconstrução de crenças é uma das partes essenciais também. Mas isso ele tem que estar bem tranquilo quanto à ideia de desconstruir as crenças das quais ele foi condicionado ao longo da vida. Afinal, você quer trilhar um caminho, você tem que se tornar
né? Tipo assim, ser um ser novo, né? Para você ser um ser novo, você tem que deixar o seu ser antigo para trás. Né? E o seu ser antigo está cheio de crenças, velho, que foi condicionado ao longo da vida. Então, assim, essa desconstrução de crenças essenciais. Então, esse ceticismo que eu estou falando aqui é de desconstruir essas crenças enraigadas que a gente costuma ter. Não é o ceticismo de duvidar de si, entendeu? É diferente. Mas o de desconstruir, né? E transformar tudo em lógica e racionalidade. Isso daí é essencial. Porque a crença pela crença, ela funciona? Funciona. Mas aí você não está no controle. Quando a crença é simplesmente por si, né, pela própria crença, você não está no controle dela. Para você estar no controle dela, você tem que desconstruí-la. E aí, se você quiser, se você vê que faz sentido, aí você vai e reconstrói. O lance da lua, por exemplo. Ah, lua minguante, lua cheia, etc e tal. Tem gente que super acredita na questão da lua, tem gente que não acredita nas fases da lua. A questão é que é uma crença que é enraigada. Então a pessoa fica perguntando assim: ah, será que eu posso fazer um ritual com a lua X? Mano, pode, cara, óbvio que pode. Às vezes, você desconstruir essa crença sobre fases da lua é essencial, e aí depois você reconstrói ela com racionalidade e pensa: não, cara, então beleza, então eu vou criar aí um ciclo para mim, né, em que eu vou utilizar as fases da lua conscientemente. Beleza, aí rolou. Então, assim, desconstrua. E se você achar que faz sentido, reconstrua as suas crenças. Eu associo imaginação à visualização, então não acho que limite, mas também é necessário, sim. O limite do magista é o limite da sua imaginação. Essa é outra parte interessante. A leitura vai te ajudar muito nisso, né? A ter mais imaginação. E aí você pode ler, não necessariamente só livro de ocultismo, mas, sei lá, vai ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, The Magicians, porque a imaginação que a gente começa a adquirir com leituras fantásticas também é muito importante. Né? Não que a gente vai sair fazendo magia com efeitos especiais no dia a dia, né? Mas isso melhora a qualidade das nossas visualizações. Né? E você sabe muito bem que visualizações né, é uma das ferramentas mágicas mais comuns, mais básicas e essenciais. Né? Saber visualizar as coisas dentro da sua própria mente. Então, a leitura ajuda muito nisso. Então, assim, o seu limite acaba sendo do limite da sua própria imaginação e do seu próprio conhecimento, claro. Controlar as reações é mais difícil do que parece. Exatamente. Então, a gente já entra em outra parte básica, que é essencial aqui, né, quando você está trilhando o caminho da magia, que é a percepção das suas reações emocionais. Isso está muito dentro do caminho do autoconhecimento. É essencial que o magista ele comece a ter percepção de como ele age com o mundo, como ele reage ao mundo. Então, assim, tudo que você fizer, né, você teve uma reação emocional, cara, observe ela, compreenda ela, entenda. Comece a perceber as suas reações emocionais no dia a dia. Né? Todas as mais simples, tipo assim, nossa, eu acordei com mau humor. Por quê? Descobre, vai lá, escreve sobre. E aí entra outra parte básica que todo mundo deve fazer, que é escrever. O que vai fazer realmente você obter autoconhecimento e descobrir quais são suas reações emocionais, por exemplo, é tirar um tempo para si, para você escrever sobre si mesmo, sobre o seu dia a dia, sobre as suas reações, sobre como você se conectou com o mundo ou com as outras pessoas. Então, gente, escrevam, escrevam. E isso eu estou falando não é só o diário mágico sobre suas magias, não. Estou falando de um diário comum mesmo. Meu querido diário. Por quê? Porque quando a gente vive no modo automático, a gente nem está pensando, né? A gente está vivendo no modo automático, cara, e nem pensar a gente pensa. A gente só deixa a vida nos levar e boa. Quando a gente para escrever,
sobre o nosso dia a dia, sobre os acontecimentos do nosso dia, aí a gente para e pensa, a gente percebe o que a gente fez. E principalmente a gente grava na nossa memória. E quando a gente erra e escreve sobre o erro, a gente finalmente começa a aprender, em vez de repetir o erro. Então, assim, escrever é uma das partes, assim, importantíssimas, cara. E isso é difícil, eu sei que é difícil. Eu tenho meu diário há, sei lá, uns 15 anos, e não é todo dia que eu consigo escrever. Tem épocas que eu consigo escrever todos os dias, tem épocas que, tipo assim, uma vez por semana e tudo mais, mas eu sempre mantenho, sempre continuo, né? Ideal é escrever todo dia. E quando a gente se condiciona a isso, fica fácil. A gente passa a escrever todo dia, mesmo que tenha acontecido nada na nossa vida, mas escrever é essencial. Então, assim, escreve, cara, que aí você vai se conhecer demais. Isso é uma prática que vai te ajudar em tanta coisa, mano. Tanta coisa, e principalmente numa das principais características que o magista precisa também, que é a memória. Ter uma boa memória é essencial. Se você leu alguma coisa e colocou em prática, por exemplo, você lembra. Né? Se você fez alguma coisa durante o dia, escreveu sobre ela, você lembra. Então, assim, a gente vai melhorando muito a nossa memória. E quanto mais a gente lembra das coisas que a gente fez, tudo que a gente fez, mais fácil fica trilhar o caminho. Porque senão, o que acontece? Quando a gente tem uma memória fraca, a gente continua preso em vários loopings. Né? A gente fica preso em loopings no dia a dia. No dia a dia, com pessoas, com relacionamentos, a gente tem vários loopings. E esses loopings se mantêm por uma falha de memória mesmo. A gente não percebe que a gente está no looping. E quando a gente percebe, aí entra de novo no looping, esquece e continua. Então, assim, ter uma boa memória é importante. E escrever todos os dias vai te auxiliar muito nisso. Para mim, a maior dificuldade é conciliar as chaves nos diversos sistemas. Adoro quando você fala que pode. Boa. Gente, só fazer boa. Qual prática da magia pode ser considerada perigosa? Ou isso é algo totalmente subjetivo? O perigo na magia, ele não está nos sistemas. Ele reside no intento. Né? Naquilo que você deseja, aquilo que você está querendo. Então, assim, o usuário de magia costuma fazer muita merda, né? Porque ele está simplesmente desejando alguma coisa de merda, alguma coisa ruim. Então, costuma dar merda, costuma ser perigoso, mas depende só do seu intento. Tipo assim, se seu intento for bom, né, for para autodesenvolvimento e tudo mais, for dentro do caminho, cara, não tem nenhum perigo. Por exemplo, quando eu comecei a dar rolê com os Diamonds, cara, meu rolê era o quê? Autoconhecimento, mano. Vou lá, vou destruir meus medos internos e etc e tal. Sem problema nenhum. Agora você vai usar magia para destruir uma outra pessoa, cara, aí pode dar merda. Porque, tipo assim, e é muito coisa de iniciante também, né? Usar magia para afetar outras pessoas. Né? Porque se você não percebeu que o universo é interno, né? Que o seu universo é mental, que a magia que você faz deve ser feita para si, dentro de si mesmo, você continua jogando magia para fora, aí pode dar merda, pode ser perigoso, tranquilo, normal, comum, e pode fazer, façam, gente, façam. Deixa acontecer, deixa dar merda é bom que aduba a vida, que é bom que a gente aprende. Não tô falando pra vocês não fazerem, não, vai lá e faz. Faz também, vai fazer merda, é ótimo, que aí vocês aprende na prática. Mas o perigo tá, assim, o grande perigo tá isso, no seu intento, naquilo que você está pedindo. Né? Então, o grande cuidado que você precisa ter não é quanto a sistemas mágicos ou entidades, é quanto àquilo que você está querendo. Né? Se você está, por exemplo, se você está no caminho da magia mesmo, e vai trilhar o caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e do autocontrole, e está focando sua magia nisso, não tem perigo. Tranquilo. É de boa. Agora, se você está focando em coisas externas, mano, aí é outra história. Aí vai depender totalmente do seu intento. Qual a minha opinião sobre o uso de psicodélicos para a evolução espiritual? Eu tenho muita fé
nos cogumelos. Várias das experiências que tive trouxeram ideias para levar para a vida. Cara, vou falar opinião, que opinião é irrelevante, né? A minha experiência com isso é fantástica e eu recomendo. Eu sou muito da onda do ayahuasca mesmo, toda semana. Ontem eu fiz um ritual de cogumelos delicioso, fantástico, maravilhoso. De vez em quando dou um rolê com a gireia também. Então, assim, para mim, cara, nossa, me deu um salto evolutivo, a ayahuasca principalmente. Quando eu comecei, tem mais de 10 anos e tudo mais, cara, foi assim, uma coisa cabulosa, um salto mesmo que me deu. Porque eu acho que o principal é que ele descondiciona a gente do nosso automatismo, né? Então, assim, os psicodélicos, eles conseguem descondicionar um tanto de coisa dentro da gente, coisa que seria muito mais difícil da gente fazer sozinho, sem eles. A gente consegue fazer só com meditação? Consegue. Só que é um caminho mais árduo, bem mais árduo. Então, assim, é um atalho, assim, que eu pratico demais, acho fantástico. Nossa, minha evolução ao longo do uso de ayahuasca, principalmente, cogumelos, cara, ó, foi essencial. E jurema também. Estudando magia e educação física da aula na facul, percebi que só o fato de acordar e se alongar, como ele ensinou, já muda completamente o dia, inclusive aprendizado durante o dia. Exatamente, gente. Quando eu falo esse lance de colocar em prática, às vezes são essas pequenas coisas. Cara, se você acorda mal, por que você não acorda e faz um alongamento? Faz exercício físico, então? Você vai ver que muda tudo. Essas pequenas práticas que a gente coloca em prática mesmo, cara, muda tudo. Por isso que eu falo, coloca em prática. Às vezes as pessoas ficam pensando, quer dizer que colocar em prática quer dizer que todo final de semana eu tenho que chamar um daimon. Não, mano. Coloca em prática as coisas cotidianas, no seu dia a dia. Domine o seu dia a dia. Né? Disciplina, a gente entra numa outra característica básica, que é a disciplina. Muita gente que chega na magia do caos, né, onde nada é verdadeiro, tudo é permitido, acha que é uma bagunça, né? E de certa forma é. Mas se você vai trilhar o caminho, você precisa ter disciplina. Né? Tudo bem se você for trilhar sem, né? E vai fazer as coisas acontecerem do mesmo jeito, mas em algum momento você vai perceber a importância da disciplina. Né? Controlar o seu dia, por exemplo, é uma coisa fantástica, uma das magias mais loucas que a gente pode fazer é conseguir controlar o nosso dia, né? De forma que a gente consiga ser produtivo. Não estou falando produtivo de trabalho, de capitalismo, de lucro, não. Estou falando produtivo no nosso desenvolvimento. Então, assim, controlar o nosso próprio dia, a gente precisa ter disciplina. Se eu tenho que estudar de tal e tal hora, eu vou escrever e tal hora, eu vou acordar e vou alongar, vou acordar mais cedo. Essas disciplinas, né, no começo a gente não percebe a importância. Afinal, a gente está só deixando o Paranauê rolar e tudo mais. Mas em algum momento a gente percebe o quanto que é importante a gente ter disciplina. Por exemplo, se eu não tivesse disciplina, eu não gravava vídeo toda quarta e domingo. Né? E falhei alguns, inclusive. Mas eu preciso ter uma disciplina para conseguir gravar, fazer live toda quarta e todo domingo. Assim, e isso além das outras coisas que eu faço, né? De trabalhar e tudo mais. Né? Tipo assim, de fazer meus rituais. Tem que ter disciplina para conseguir ter tempo para fazer tudo. Né? E, tipo assim, se eu não tiver, e eu ainda não sou tão disciplinado quanto eu gostaria. Mas, assim, quero ter uma disciplina brutal para conseguir realmente desenvolver muito o meu projeto. Sem disciplina, cara, não vai lá. Eu preciso ser disciplinado. Então é isso, gente. Disciplina. Qual a diferença de ocultismo e esoterismo? Bom, o ocultismo, ele busca a ciência mesmo, a compreensão, né, do funcionamento do universo, do funcionamento da sociedade, da humanidade, do funcionamento principalmente do ser humano, do funcionamento real mesmo, factual, básico.
O esoterismo, ele está oferecendo explicações. Né? Geralmente é assim que está separado. O esoterismo, ele oferece explicações. As explicações podem ou não ter lógica, mas ele está explicando um punhado de coisa, está respondendo um tanto de perguntas. Quando você vai para o ocultismo, não, aí você vai trilhando um caminho, né, de compreensão real, factual, de si mesmo, né, do seu funcionamento, do funcionamento da sociedade, do funcionamento do próprio universo. Né? Não é uma questão de achar respostas fáceis. Né? O esoterismo ele faz isso, ele te dá respostas fáceis. Assim como é o que faz a religião, né? Te dá respostas fáceis. O ocultismo não. O ocultismo é o caminho da compreensão. Né? Você tem que compreender como funciona. Não é simplesmente aceitar as respostas simples, não. É entender, de fato. Então, assim, acho que essa que é a diferença que eu vejo. Né? Uma pessoa cética ateia poderia praticar magia com fins experimentais ou é preciso bastante fé? A esperança, o desejo pelo resultado poderia substituir a fé? Cara, eu sou ateu e cético. Tipo assim, a fé, né, quando se diz, né, todo mundo acha que fé tem a ver com acreditar em algo superior, em acreditar em sobrenatural. Gente, fé é um mecanismo que nós temos, é um mecanismo de crença. Esse mecanismo de crença, ele é natural. Né? Independente se a gente é ateu ou religioso, a gente tem um mecanismo de crença. Né? A gente tem esse lance de acreditar. Isso é comum, natural. A gente não precisa acreditar em Deus para ter fé. Né? Se você tem fé em si mesmo, na sua própria capacidade, na sua própria habilidade, você está usando fé, você está usando o seu mecanismo de crença. Então, assim, você super pode trilhar o caminho da magia sem acreditar em nada de sobrenatural. Inclusive, é preferencial que você não acredite no sobrenatural quando você estiver estudando. Por quê? Porque tudo que a gente acredita do sobrenatural é o quê? Crenças condicionadas. A gente foi condicionado a acreditar em qualquer coisa sobrenatural. E isso faz parte das desconstruções que a gente tem que fazer, né, quando a gente está trilhando o caminho. Então, assim, as pessoas que acreditam muito no sobrenatural, elas, em algum momento, elas vão pensar assim, cara, vou colocar lógica nisso, vou desconstruir essas crenças e entender elas pela lógica. Ah, se a pessoa cética até poderia praticar mais, claro, óbvio, inclusive até melhor, até mais fácil, porque aí você não tem esse tanto de cortina de fumaça, de condicionamentos de crença, nem nada, você está mais limpo, né, do que a maioria das pessoas que chegam cheio de crenças, cheio de limitações, entendeu? Então é até mais tranquilo. Mas, Rafa, quando a magia falha também tem um monte de justificador que vem na sua orelha. Autovela, intento, blá, 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 é lua, etc e tal. Cara, a magia falha por duas questões apenas. Seu universo mental, né? Se seu universo mental não estiver conectado com o seu intento, né, com aquilo que você quer, então, ela fala, é só isso, seu universo mental. Não tem nada a ver com os paranauês de Vera, que não sei o quê, não, seu universo mental. Tem muita gente, por exemplo, que ativa servo astral, né, e fala, o servo astral não me ajudou, será que eu fiz o quê de errado? Provavelmente, preocupação, expectativa e ansiedade. Geralmente é isso. Se você faz o ritual e continua alimentando preocupação, expectativa e ansiedade, mano, fudeu. Ou seja, quer dizer que seu universo mental não está trabalhando bem com o seu intento. E a segunda coisa... Qual era a segunda coisa? Ah, não. A segunda coisa é seu campo de probabilidade. Essa que é outra coisa. E tem coisa, gente, tem coisa que simplesmente não está no seu campo de probabilidade. Joga fora, deixa pra lá, então. Eu gosto de falar assim, eu fiz uma magia no servidor X para ganhar na Mega Sena e não ganhei, quer dizer que o servidor não funciona. Mano, porra, não está dentro
do seu plano de probabilidades, só isso. Então, tem coisas que não estão no seu plano de probabilidades. É aquele lance de, se você tem uma grande empresa, por exemplo, que quer fazer uma magia para ganhar 2 milhões, beleza, pelo menos você está no seu campo de probabilidade. Agora, se você é um adolescente punheteiro, desempregado, que está dentro de casa e vai fazer uma magia para ganhar 2 bilhões, não vai rolar, mano. Então, assim, é basicamente essas duas coisas. Ou a questão, seu intento não está no campo de probabilidade, ou o seu universo mental não está condizente, né, com o seu intento. Né? Sua mente está descontrolada, ou sua mente está viajando na maionese, ou sua mente está cheia de preocupação, expectativa, etc. Tal. Então, é basicamente isso. Se você quer alguma justificativa, sempre justifique quanto... pense nessas duas questões, né? Probabilidade ou o universo mental não está rolando. Seu universo mental não está na frequência, digamos assim. Né? Observe que quando você está trilhando o caminho de magia, de verdade, está meditando, conseguindo controlar melhor a sua mente, você nem precisa fazer rituais mais, cara. As coisas simplesmente começam a acontecer, começam a se desenrolar. Né? Porque você está criando o que eu chamo de mente mágica, né? Que é uma mente que está tranquila, que já conseguiu dominar, né, as preocupações, dominar as expectativas, dominar a ansiedade, né? Está tranquila, está zen, né? Então as coisas simplesmente começam a acontecer, mano, sem nem precisar fazer nada. E essa que é a parte doida. A gente começa, é o que eu falo, em vez de fazer magia, a gente começa a viver com magia. Gostaria de saber o que atrai tantos animais. Hoje o gavião pousou bem perto de mim e me olhou nos olhos e foi embora. Bom, outra, já pegando uma característica massa de magistas, é o seguinte: o magista vai ter que aprender a interpretar os símbolos por si mesmo. Que existe esse lance, né? De, uma borboleta apareceu no meu quarto, o que isso significa? Mano, ninguém pode interpretar um símbolo por você. Tudo bem, até pode, né? Tem pessoas que realmente conseguem fazer isso. Mas você vai num grupo e fica perguntando essas coisas, você vai ter tanto de resposta horrível, e o pior, você vai acreditar naquilo, você não vai aprender nada com isso. Então, assim, o bom magista vai ter que aprender a interpretar os símbolos por si mesmo. Porque senão você fica escravo da interpretação das outras pessoas, escravo da crença das outras pessoas. Você tem que criar, né, um mecanismo interno para conseguir interpretar os símbolos por si mesmo. E como você aprende? Vai jogar tarô, mano, vai fazer qualquer tipo de divinação, vai aprender, sei lá, runas, I Ching, qualquer coisa na área de interpretação. Aprende isso. Que aí você começa a condicionar o seu cérebro, condicionar a sua mente a saber interpretar os símbolos quando eles aparecem. Então, aí, quando aparecer um gavião e olhar dentro dos seus olhos, automaticamente você vai intuir o significado disso. Né? E aí você pega, não, cara, então beleza, entendi, pronto. Que se você continuar, tipo assim, perguntando a outras pessoas o significado dos símbolos que acontecem com você, aí você não está realmente fazendo o seu próprio rolê. Você está fazendo o rolê de outras pessoas. Né? Uma coisa que aquela pessoa pode significar para ela pode ser totalmente diferente do que significa para você. Então, confie na sua intuição, confie na sua interpretação dos símbolos. E isso é outra característica bem essencial para quem está trilhando o caminho da magia. Né? Consiga interpretar os símbolos por si mesmo. Já que o universo é interno, então a busca é externa, é conjunta, né? O externo, ele espelha a gente. Nós espelhamos o externo. Quando a gente fala que o universo é mental, é porque o universo espelha a nossa mente, assim como a nossa mente espelha o universo. Então, assim, a busca ela é conjunta. As respostas, né, você vai procurar dentro de si. Mas o conhecimento você vai precisar procurar lá fora. Você vai precisar ler um livro, por exemplo.
para obter um conhecimento. Você vai estar lá assistindo vídeos, lendo livro, etc. E tal, o conhecimento está ali no externo, mas você vai jogar ele para o interno. E aí, dentro de si, que você vai dar o rolê, compreender, né, a si mesmo e os funcionamentos dos paranauês todos. Então, é conjunto, é espelhado. Quanto mais conhecimento você tem do universo, mais o universo tem conhecimento sobre si mesmo, quanto mais você consegue controlar a sua própria mente, mais você consegue controlar a sua própria vida, o seu dia a dia. Quanto mais você consegue controlar o seu dia, mais você consegue controlar seu ano, seus meses, sua vida inteira. Assim, é igual mente sã e corpo são, né? Tudo espelhado. Se pode tudo, vou chamar o 72 para uma festa. Eu fiz isso, mano. Não só os 72 Diamonds, como também os 72 anjos participaram da festa e os 44 servos astrais. O que eu chamei de ritual caótico de choque de egrégora. Eu acredito que ninguém inicia numa magia só para benefício próprio. Vai ter um momento que vai fazer merda, nem que seja para se proteger. Pode ser que aconteça? Pode, mas não é necessário. Essa questão, por exemplo, da área de proteção, de contra-ataque, de vingança, né, que todo mundo pensa assim, mas eu tenho que aprender a me proteger, eu tenho que me vingar, senão as pessoas vão perder o respeito, eu tenho que atacar uma magia X porque me atacou, blá, blá. Isso tudo, beleza, pode tudo acontecer no início, né, quando você está ali no meio do rolê todo. Mas chega um momento em que você, né, depois que você controlou a sua própria mente e tudo mais, você simplesmente vai estar protegido. Simplesmente isso. Vai estar completamente protegido. Nada de ruim vai acontecer com você. Então, assim, é muito tranquilo. Aí você não precisa nem pensar nessas coisas de, eu vou ter que fazer alguma merda. Não vai precisar. Não vai precisar. Você vai ficar tranquilo. Né? Claro que para chegar aí é um rolê, né? Mas chega no momento, cara, que você fica, assim, completamente protegido e abençoado, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais, assim, um dos níveis mais legais, assim, dentro do estudo da magia, da prática da magia mesmo. É quando a gente chega nesse nível de que a gente está tão seguro de si mesmo, assim, tão, com uma proteção tão alta, cara, que nada mais atinge. Isso é muito doido. Fiz iniciação em reiki, faço um exercício que a gente sente uma bola de energia nas mãos. É muito diferente, tem o risco de ser psicológico apenas e não a energia real. Essa parte é muito interessante, gente. Não há diferença entre o psicológico e o real em questão de energia. Não há diferença. A gente costuma ter muito essa questão, essa dúvida. Nossa, cara, será que o que eu fiz foi magia mesmo? Ou será que aquilo foi uma questão psicológica, uma projeção da minha mente? Não tem diferença. Corte essa questão de diferença. Você está sentindo que aquilo dali é real? Então pronto. Fechou. Fechou a questão. Aprenderam mais magia do que autismo que nos livros. Mas leiam, gente. Não fica só aqui no meu canal, não. Leiam os livros. Leiam os livros. Principalmente Franz Bardon, Libernu. Tá? Os livros que estão lá na biblioteca. Vai ler. Mente mágica é concentração sem esforço. Exemplo, equilibrista, criança brincando, como se fosse uma concentração sem intenção direcionada. É como que é explicado no Tao, por exemplo. O Tao, quando você está no caminho ali do taoísmo e entende que é simplesmente o ato, a própria ação simples e pura, sem fritação na nossa mente. Né? A gente simplesmente está lá, fazendo, naquele foco natural, né, que a gente fica. De equilibrista, por exemplo, é ótimo. Véio. Quer aprender sobre concentração, gente? Vai fazer slackline, se equilibra nas coisas, vai fazer escalada, vai, sei lá, andar de bicicleta sem as mãos. Assim, essas coisas que a gente consegue se condicionar e agir de uma forma tão natural, né, que a gente não precisa pensar mais. Isso é muito legal mesmo. Quem faz qualquer tipo de exercício de
não necessariamente exercício físico, né? Mas, tipo assim, alguma arte marcial, ou yoga, ou slackline, por exemplo, que eu falei, tem, tem uma hora que os seus movimentos, eles se tornam naturais, certo? A mesma coisa a gente consegue fazer com a nossa mente no geral, né? Fazer com que os nossos movimentos mentais sejam naturais. A gente não precisa fritar neles, fazer ritual nem nada, eles simplesmente são. Quando o Morpheus fala assim para o Neo, pare de tentar me acertar e me acerte. É tipo isso. A gente chega num certo controle mental natural em que a gente não precisa fazer esforço, sacou? Para as coisas acontecerem. Essa questão, a gente simplesmente é. Basicamente é isso. Isso é muito louco. Você coloca data para magia, exemplo, fazer magia, espera ter uma data específica para saber se deu certo. Ou dá uns dias, não aconteceu nada e refaz. Qual a média de tempo? Não coloco. Não coloco, mano. Eu não coloco. Porque isso daí é o que a gente estava falando mais cedo, né? Essa é a questão de usuário da magia. Você está usando magia para resolver um problema. Aí, realmente, você precisa colocar uma data. Tipo assim, você quer resolver um problema X até uma data Y. Beleza. Aí você usa. Mas eu não faço magia com data mais. Eu só faço visualização o tempo todo. Não coloco data, deixa acontecer. Por quê? Porque o meu lance não é ficar resolvendo problema. O meu lance é continuar no meu próprio desenvolvimento. Só isso. Então, todos os rituais que eu faço são rituais de autodesenvolvimento. Não é para pedir coisa. Então, eu não preciso colocar data. Mas, assim, se você está fazendo magia porque para que aconteça alguma coisa com você no futuro, sei lá, beleza, aí você coloca data. Aí você coloca data, aí é importante, se você quer que alguma coisa aconteça. Agora, eu estou falando aqui, né, nessa live para magistas, para quem está trilhando o caminho da magia. Então, assim, o que eu faço é sem data, por quê? Porque eu estou sempre fazendo rituais para autodesenvolvimento. Né? No começo eu fiz para autoconhecimento, depois eu fiz para autocontrole, agora é só para autodesenvolvimento. Basicamente é isso. Só de você estar em paz com sua mente, as coisas começam a fluir. Exatamente, Anne. Dominar asana e pranayama são obrigatórios na caminhada mágica? Nada é obrigatório, Silas, nada é obrigatório. Muitas coisas que a gente não acha que é necessário, a gente vê a necessidade dela depois. Isso que acontece. Então, por exemplo, tem muita gente que começa na magia e acha que não é necessário meditar. Simplesmente acha que não é, porque está fazendo os ritualzinhos de resolver problema lá e está dando certo, aí acha que não precisa meditar. Mas se você vai trilhar o caminho, em algum momento você vai perceber que é importante isso. Então, assim, isso tudo vai acontecendo ao longo do caminho. Nada é obrigatório. Né? Na verdade, é até essencial que a gente saia fora de qualquer tipo de obrigatoriedade, mas sim que a gente compreenda os motivos. Por exemplo, tudo que eu falei aqui sobre características básicas de magistas, né, eu falei o porquê cada uma delas são essenciais. Né? Mas você só vai perceber isso na sua própria caminhada. Né? Às vezes você acha que, por exemplo, hoje ter um diário mágico não é essencial para você. Beleza, mas em algum momento você vai perceber que é. Às vezes você não vai perceber, às vezes você acha que hoje em dia meditar não é importante. Em algum momento vai ser. Acordar cedo e alongar. Em algum momento você vai perceber isso. Porque quanto mais você compreender, né, e entrar nessas práticas básicas, mais fácil fica de você trilhar o caminho. Então, assim, no lance do asana e pranayama é a mesma coisa. Em algum momento, a gente percebe que é importante, vai lá e pratica. Para ser médico, precisa de um diploma com currículo e parte prática. Existe um currículo mínimo para ser graduado como mago? Não. Não precisa. Isso é muito complexo, né? Porque, ao mesmo tempo que muita gente toma para si o símbolo de mago, mas acaba sendo usuário de magia, muita gente que é usuário de magia acaba sendo mago, e etc. Então, isso é muito complexo de você falar qual que é o nível real de
de conhecimento que você precisa para se tornar um magista. Para mim, né, eu entendi dentro do meu próprio caminho que eu me tornei um magista, né, um mago de verdade, só quando eu comecei a ensinar. Ou seja, foi há pouco tempo. Deve ter sido uns... Eu tenho, deixa eu ver, 23 anos, desde a primeira vez que eu comecei a estudar magia, quando eu tinha 13 anos. Estudei, assim, ao longo da vida, mas eu só consegui me considerar como mago quando eu comecei a ensinar. Quando eu estava lá nos grupos e ajudando as pessoas e etc e tal, aí eu senti a necessidade de fazer o que eu fiz e fiz e comecei. Aí que eu pensei assim, não, cara, agora eu sou um mago. Mas isso daí, cara, depende de cada um. Por exemplo, se você está numa ordem, aí você tem os níveis lá iniciáticos, né, que a ordem vai te dizer quando que você é ou não um mago. Mas se você está na magia do caos, por exemplo, não tem ordem nenhuma, aí é você que vai ter que descobrir quando você se tornou um mago. No meu caso, eu trilhei todo o caminho do autoconhecimento, depois todo o caminho do autocontrole, e só durante o caminho do autodesenvolvimento, quando eu comecei a ensinar, que aí eu me considerei mago. E mesmo assim, estou no comecinho do caminho ainda, mano. É engraçado, quando a gente começa a ensinar, cara, é muita coisa nova que a gente aprende. Fantástico. Então, assim, mas isso daí vai de cada um. Eu acho que o mago, ele se percebe mago mesmo quando ele não está inseguro mais com o seu próprio poder, sacou? Assim, em algum momento, você não vai sentir insegurança sobre magia, e aí pronto. Aí você, cara, agora eu me considero um mago. Por aí, mas cada um é cada um, né, mano? Eu também não vou ficar falando se você é ou não é, se as pessoas são ou não são, não. Cada um pode se considerar o que quiser, cada um no seu próprio caminho. Só falei do meu, o meu caminho foi assim. Uma coisa que aprendi no taoísmo é parar com a mania de categorizar e denominar as coisas. Com o tempo vira um vício horrível. O vazio é lindo demais, sem precisar lançar valor imediatamente. Sim. E aí entra numa outra característica super bacana, né, no caminho do magista, que é o não julgar e o não culpar. Isso, assim, em algum momento a gente percebe que isso super facilita o caminho. Né, que a gente costuma absorver a informação, a gente está condicionado a absorver a informação através do viés do julgamento. Então, a gente está sempre julgando a informação, julgando o mundo, julgando as pessoas. Então, assim, quando a gente sai fora da perspectiva do julgamento, aí a gente começa a ver a realidade com de forma mais cristalina, de forma mais real mesmo. Então, assim, sair fora um pouco desse lance de julgamento. Né? Tudo bem que no começo é extremamente difícil, mano, extremamente difícil, mas ao longo do caminho você vai percebendo que é essencial a gente se livrar da perspectiva do julgamento. Cara, isso a gente deixa para lá. Então, assim, hoje, por exemplo, assim, eu saio fora mesmo, inclusive evito pessoas julgadoras demais. Assim. Isso daí facilita um tanto de coisa na minha vida, principalmente na compreensão real de como o mundo funciona. E quando a gente só julga, a gente não quer compreender. E esse que é um grande problema, né? O julgamento, ele impede a compreensão. Agora, quando você para de julgar e busca a compreensão por trás do rolê, mano, aí é outra história. Bom, gente, então é isso. Era para ter durado 1 hora só, mas rendemos, né? Vou dar um resumo geral, né? Assim, para quem está trilhando o caminho, coisas que às vezes você não vai perceber necessidade agora no começo, mas ao longo do caminho você vai perceber que vai ser essencial, né, ter essas características. Né? Saber pesquisar, saber interpretar texto, ler muito, ser autodidata, parar de esperar que outra pessoa te ensine e ir lá e aprender por si próprio. Se desconstruir, né, desconstruir as suas próprias crenças, né, no caminho do autoconhecimento, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Né? Você vai ter que compreender a si mesmo e compreender
a si mesmo através do qual você foi condicionado. Então, você vai acabar tendo que desconstruir um punhado de crença ao longo do caminho. Racionalidade, lógica, né? Prática, coloca em prática, gente, coloca tudo em prática. Aprendeu? Coloca em prática. Né? Disciplina, né? Tipo assim, do seu dia a dia mesmo, né? Tenha disciplina, controle o seu dia a dia, né? Escreva, faça o seu diário mágico, faça o diário comum, faça o diário de sonhos, e escreva sobre si. Isso é super necessário no caminho do autoconhecimento. Não acreditem em tudo que você lê por aí, né? Qualquer coisa. Sempre passe tudo que chega pela lógica, pela racionalidade. Crença pela crença, cara, pode até funcionar, mas não é o ideal porque você fica escravo dela. O ideal é que você controle o seu mecanismo de crença. Então, assim, não sai acreditando em tudo. Pega aquilo, passa pelo seu filtro de lógica e racionalidade, coloca em prática, vê se aquilo dali tem uma prática real mesmo. Se aquela crença é útil também, né? Por exemplo, esse lance que a menina falou mais cedo ali dos anjos cabalísticos e tudo mais. É útil para você saber o seu anjo cabalístico? Assim, isso é essencial, é útil, tem utilidade de fato. Se tiver, beleza, vai lá e estuda sobre, vai direto na fonte. Essa é outra coisa também, vai direto na fonte, vai ler os livros. Outra coisa, fica pedindo permissão para ninguém, não pode, sim, vai lá e faz. Se der merda, deu, coisa da vida, você aprende. Sempre escreva sobre resultados mágicos, bons ou ruins. E é isso, acho que eu resumi todos, né? Ai, povo lindo, bom ver vocês, gostei muito da live, espero que vocês tenham gostado também. Então é isso, povo lindo do meu coração, muitíssimo agradecido a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e que os seus caminhos estejam abertos, que vocês sejam protegidos e abençoados. Então, até a próxima, seus lindos e lindas.